Todo mês começa igual. Você recebe o dinheiro, respira aliviado e jura que dessa vez vai ser diferente. Mas sem perceber, o mês anda mais rápido que você. As contas chegam, o dinheiro some e no fim sobra só a pergunta: onde foi parar tudo isso? Talvez o problema não seja a falta de controle. Talvez seja o jeito que te ensinaram a lidar com dinheiro. A sensação é sempre a mesma. Não importa quanto você ganha. Parece que você está sempre correndo atrás do dinheiro. O salário entra, você até acha que agora vai dar, mas ele já entra comprometido. Antes mesmo de você decidir qualquer coisa, o dinheiro já tem destino. Aluguel, conta, mercado, transporte. E o curioso é que você não sente que gastou demais. Você sente que não teve escolha. Você não senta com calma para decidir o mês. Você vai resolvendo conforme as coisas aparecem. Quando percebe, o mês já passou e fica aquela sensação estranha. Trabalhei, ganhei dinheiro, mas não avancei 1 centímetro. A maioria das pessoas vive apagando incêndio financeiro. Vive um gerenciamento de urgência. O boleto vence, você paga. A conta chega, você resolve. Não porque escolheu, mas porque não tinha opção. E assim mês após mês. A vida financeira vira um eterno apagar de incêndio. Você não olha para o dinheiro pensando, o que eu quero construir? Você olha pensando, o que eu preciso resolver agora? E isso cansa. Não só o bolso, a cabeça também. Porque viver só resolvendo o problema faz qualquer pessoa achar que está sempre atrasada, sempre devendo alguma coisa, mesmo quando não está. Mas ninguém constrói nada importante vivendo só no modo emergência. Quando a pessoa decide se organizar, quase sempre ela faz a mesma coisa. Ela espera o dinheiro entrar na conta, olha o saldo e tenta fazer o melhor possível dali para frente. Parece lógico, parece responsável, mas na prática isso não é decisão, é improviso. Você está sempre negociando com o que sobrou, nunca com o que é importante. É como tentar planejar uma viagem depois que o carro já está na estrada. Por isso tanta gente se sente organizada e ao mesmo tempo travada. Anota tudo, controla tudo, mas continua sem direção. E quem decide depois, vive aceitando o que resta. Além da falta de dinheiro, existe outra coisa que pesa muito, e quase ninguém fala sobre ela. A culpa. Culpa por gastar, culpa por não guardar, culpa até por querer algo simples. E essa culpa não nasce do gasto em si. Ela nasce da incerteza. Quando você não tem clareza do que é prioridade, qualquer gasto parece errado. Você paga uma conta e sente alívio, mas logo depois vem o incômodo. Você compra alguma coisa e, em vez de prazer, sente peso. Porque, no fundo, você não sabe o que deixou de lado. O problema não é gastar sem saber o que você abriu mão. Quando o dinheiro acaba, a gente quase sempre procura um culpado. O café, o delivery, aquela compra pequena. É reconfortante ter o vilão, porque dá a sensação de que o problema é simples, mas a verdade é menos confortável. O dinheiro não acaba por causa de um gasto isolado, ela acaba quando você nunca decidiu o que era mais importante do que ele. Sem prioridade, todo gasto parece exagero. Com prioridade, até um gasto grande faz sentido. O problema não é o café. O problema é nunca ter decidido o que vinha antes dele. O dinheiro não some, ele só vai para onde você não prestou atenção. A virada não acontece quando você corta tudo. Ela acontece quando você muda a ordem das coisas. A maioria das pessoas gasta primeiro e torce para sobrar. Quando não sobra, vem a frustração, depois a culpa. E no mês seguinte tudo se repete. A inversão é simples, mas desconfortável no começo. Em vez de viver o mês e ver o que deu, você decide antes. Antes de gastar, você escolhe. Escolhe o que é importante, escolhe o que pode esperar, escolhe o que faz sentido para você. Não é sobre rigidez, é sobre consciência. Orçamento não é controle, é decisão antecipada. Existe uma confusão muito comum quando o assunto é dinheiro. Muita gente acredita que o problema está na falta de organização, que se anotar tudo, se controlar cada gasto, se acompanhar cada centavo, a vida financeira finalmente entra nos trilhos.
Mas a organização sozinha não resolve. Ela mostra o que aconteceu, não define o que deveria ter acontecido. É por isso que muita gente se sente organizada e mesmo assim frustrada. Sabe exatamente para onde o dinheiro foi, mas não sente que avançou, porque a organização olha para trás, consciência olha para frente. Ser consciente é decidir o que o dinheiro representa na sua vida. É responder perguntas que quase ninguém para fazer. O que realmente importa para mim agora? O que pode esperar? O que eu não quero mais sustentar? Sem essas respostas, todo mês vira só um relatório, bonito, completo e inútil. Você pode fechar o mês no azul e ainda assim sentir que algo está errado. Porque o dinheiro passou por você, mas não trabalhou para você. Quando existe consciência, até um mês apertado faz sentido. Você olha e pensa, foi difícil, mas foi uma escolha. E quando não existe consciência, até um mês organizado pesa, porque parece que você se esforçou e não saiu do lugar. Entenda, consciência financeira não elimina gastos, ela elimina arrependimentos. Ela troca culpa por responsabilidade e troca improviso por direção. O dinheiro começa a fazer sentido quando ele passa a obedecer decisões, não urgências. Quando você começa a decidir antes, as mudanças não acontecem de uma vez. Elas aparecem em detalhes pequenos, quase invisíveis no começo. Você abre o aplicativo do banco e não sente aquele aperto imediato no peito. Não porque tem muito dinheiro ali, mas porque você sabe por que ele está ali. As contas continuam chegando, a vida continua acontecendo. A diferença é que agora elas não te pegam de surpresa. Você paga uma conta e não sente culpa. Você gasta e não se sente responsável, porque existe contexto. Outra coisa também muda. A conversa dentro da sua cabeça. Antes, tudo era cobrança. Agora, começa a existir diálogo. Você deixa de pensar, eu nunca consigo, e começa a pensar, isso foi uma escolha consciente. Isso muda até a relação com o trabalho. Você para de sentir que trabalha só para apagar incêndio. O esforço começa a ter direção. Mesmo quando o mês é difícil, você não se sente perdido. Você sabe onde está e para onde está indo. E talvez a mudança mais importante não seja financeira, seja emocional. A ansiedade diminui, a culpa perde força, o dinheiro para de ser um inimigo silencioso. Ele vira uma ferramenta, imperfeita, limitada, mas sua. E isso não acontece porque você ganhou mais. Acontece porque você parou de viver no automático. Porque quando existe decisão, o caminho pode ser difícil, mas deixa de ser confuso. No fim das contas, o dinheiro sempre vai para algum lugar. Todo mês ele passa pela sua mão. Todo mês ele cumpre algum papel. A pergunta nunca foi se você gastou certo ou errado. A pergunta é outra. Esse dinheiro trabalhou para o que realmente importa para você ou só apagou incêndios? Não como cobrança, como avaliação. Porque quando existe contexto, essa pergunta não pesa. Ela só ajuda a entender se o mês fez sentido. Mesmo que tenha sido simples, mesmo que tenha sido apertado, mesmo que ainda esteja longe do ideal, porque agora existe continuidade. Orçamento nunca foi sobre planilha, nunca foi sobre aplicativo, sempre foi sobre consciência. É sobre olhar o dinheiro e entender que ele é limitado, mas mesmo limitado, ele pode ter direção. O dinheiro não vira abundância mágica. A vida não fica fácil, mas ela fica clara, e clareza muda tudo. Porque quando você sabe por que está gastando, por que está abrindo mão, por que está insistindo, o caminho continua difícil. A diferença é que agora você sabe por que está nele. Se esse vídeo de alguma maneira fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal. E comente aí embaixo o que hoje o seu dinheiro está sustentando que já não faz sentido para você. E até o próximo vídeo. Tchau!